Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Eu sou Ivone Silva, secretária-geral do Sindicato Bancário de São Paulo. Estou aqui substituindo a nossa presidenta, Juvândia Moreira, que está numa atividade fora, nesse momento bancário com a presidenta. E aqui do meu lado eu estou com o Tuca Munhoz, que é secretária adjunto municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Também estou aqui com José Roberto Santana, que é diretor da nossa gloriosa FETEC CUT São Paulo e também coordenador do Coletivo Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras com Deficiência da CUT São Paulo, e também com a Sandra Miranda, que é presidenta da APA-BB e conselheira da Associação Brasileira do Emprego Apoiado. E hoje eles estão aqui, que nós vamos debater um assunto muito importante. O estatuto que foi sancionado aí no último dia 7 de julho da pessoa com deficiência. Então, no dia 6 de julho, 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, ganharam um importante aliado na luta por uma vida mais digna com a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência ou o Estatuto com Deficiência, sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. E aí pergunto para você, Tuca Munhoz, o que muda com essa lei? Quer dizer, nós vamos ter... isso impõe que a gente tenha uma cidade mais acessível, que as pessoas consigam se locomover na cidade como um todo. Essa lei ela vai obrigar nosso transporte público aí a ser adaptado. Quer dizer, o que muda aí? Boa noite, Tuca. Boa noite, Sandra. Boa noite, colegas Zé, Sandra. É o seguinte, essa legislação ela é bastante importante. Ela vem consolidar, na verdade, uma série de outras que nós já temos no Brasil. O Brasil é um país bastante avançado em termos da legislação para pessoas com deficiência, vide que nós já temos ratificada pelo governo federal, incorporada à nossa Constituição Federal, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, ela remete exatamente a isso, Ivone, a termos uma cidade, um país com mais acessibilidade, com mais inclusão social. Eu vejo uma questão falha na elaboração dessa legislação, como nós que estamos nessa luta há muitos anos, as organizações internacionais sempre fazem uma aproximação entre a questão da deficiência e da pobreza. E na nossa legislação, a Lei Brasileira de Inclusão não toca nesse assunto ou toca de maneira muito superficial. Eu acho que isso foi uma falha, porque sendo o Brasil um país tão desigual, a questão da pobreza, das desigualdades sociais tem que ser também, tem que vir à tona também quando se fala da questão da deficiência. Essa é uma questão que nós temos ainda que lutar para que venha a ser mais discutida. Com certeza, Tuca. E o que muda, Zé Roberto, nessa questão dos trabalhadores? Então, hoje nós somos uma categoria, né, de bancários, aí, que temos os patrões que mais ganham nesse país, né? Então, o país estando em crise ou não, bem ou mal, os lucros aí dos bancos continuam, né? Como que isso também muda na nossa categoria? Quer dizer, porque apesar de a gente ter sempre reclamar com os bancos, deles terem bastante lucro, mesmo assim eles não revertem isso. Quer dizer, a gente tem muitos problemas ainda com os PCDs na categoria, né? O que isso muda para a gente enquanto categoria, ou mesmo enquanto trabalhador, né? Como você é representante também só da CUT, não só dos bancários, né? Sim. O que muda isso? Porque o Tuca falou uma coisa importante, quer dizer, a desigualdade, né? Então, muitas vezes nós vemos pessoas com deficiência que não conseguem realmente estudar, né? Que são pessoas que, quem tem vamos dizer, uma renda maior consegue atingir os lugares, mora nos melhores lugares que tem o acesso, por exemplo, a metrô. Então, você vê que metrô muitas vezes tem acesso ao deficiente. Agora, você já pega, às vezes, o trem ou os ônibus, não tem. Como que isso vai... Então, até para os trabalhadores, né? Porque é importante isso para os trabalhadores. Os trabalhadores vai ter bastante alterações, principalmente quando a gente coloca que para aquisição de órteses e próteses. Porque, queira ou não queira, o trabalhador ele precisa ter a mobilidade independente dele para poder estar exercendo essa função, de estar indo para o trabalho, de casa para trabalho, trabalho casa.
Nessa lei sancionada, no artigo 99, coloca que a aquisição de órteses e próteses pode usar o FGTS. O trabalhador pode usar o FGTS. E colocando também que o BPC, ele é um agrave do trabalhador com deficiência, porque que nem o Tuca colocou, tem trabalhadores que ele não está no mercado de trabalho porque ele está recebendo um BPC, que é um salário mínimo. Só que essa ajuda do BPC, ele não inclui o trabalhador, porque ele se acomoda de estar recebendo esse valor. E quando ele vai para o mercado de trabalho, ele tem medo de ir para o mercado de trabalho e ser demitido e perder. Antigamente, quando a pessoa com deficiência ia para o mercado de trabalho e ela fosse demitida, ela não voltava para o BPC, porque ela já tinha uma renda. Ano passado teve a alteração da lei, que a pessoa ela não perdia o BPC, ele era suspenso. Com a lei agora, a lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele muda. A pessoa, além de não suspender, ele não suspende de automático, ele fica recebendo o BPC por um tempo, mais o salário dele. Então, isso favorece que a pessoa procure um trabalho para poder estar sendo inserida no mercado de trabalho, porque isso vai mudar bastante a vida dela. Então, isso é muito importante. Bom, e a Sandra, como são esses atendimentos, né, agora com a nova lei que muda para esse público? Que a Sandra, gente, é a nossa presidenta aí da PABB. Quem não conhece a PABB, conheça, porque é uma associação maravilhosa que faz um trabalho belíssimo, que está aí desde 1987. Eu acho que você poderia falar um pouquinho como é que surgiu a PABB, que é uma coisa lindíssima, né? Precisamos de ajuda, voluntários também, podia pedir aí voluntários, né? Quer dizer, o que muda isso também, essa nova lei, para o trabalho que vocês fazem lá na PABB? E fale um pouquinho da PABB para as pessoas até se familiarizarem. Olha, também, né? boa noite a todos, boa noite. Rapidamente, a PABB ela foi criada por bancários do Banco do Brasil em 1987. Uma experiência que já tinha começado com os bancários do Banespa, que criaram a PABEX anteriormente. É uma associação que hoje atende majoritariamente pessoas com deficiência intelectual, também atende deficiência física e sensorial, e estamos presentes em 3 estados e no Distrito Federal. Isso que você me perguntou com relação ao atendimento, a PABB, no caso, é uma entidade da assistência social. Então, nós temos uma amplitude de trabalho a partir de agora bem grande, porque agora, com a existência de uma lei que os municípios, os estados, a esfera federal, as empresas, os sindicatos têm que cumprir, nós temos mais instrumentos para mobilizar famílias, mobilizar pais, mobilizar as próprias pessoas com deficiência, para que elas se organizem através dos conselhos municipais, através de fóruns adequados, para buscar os seus direitos. Ou seja, a lei ela é muito interessante porque ela é muito ampla, ela fala do direito à vida, do direito à educação, o direito ao trabalho, à reabilitação dos trabalhadores. Então, ela pega a cultura, o lazer, ao esporte. Ela é bem abrangente. Falta ainda na lei instrumentos para que ela passe a vigorar já. Então, alguns itens têm que ser ainda regulamentados pelo legislador. No entanto, essa é uma oportunidade para associações como a PABB de fazer com que as famílias e as pessoas com deficiência se mobilizem para fazer a lei acontecer, porque, por enquanto, ela está no papel. Ela vai ser realidade se nós cobrarmos e participarmos. Tuca, apesar dos problemas que você falou que esse estatuto não deu esse recorte, né, da desigualdade social aí, mas você acha que mesmo assim o estatuto é uma vitória? Ele é um avanço, quer dizer, da luta de vocês, que vocês estão aí desde 2003, né? Ou antes até nessa luta para ter um estatuto, para ter uma lei como essa, né? Que agora também é crime de 1 a 3 anos a discriminação das pessoas de PCDs. Quer dizer, é uma vitória, né? Como que... Sem dúvida, Ivone, é uma vitória, sobretudo quando traz mais visibilidade para esse segmento da população brasileira que, no decorrer das décadas passadas, foi absolutamente esquecido.
vide, por exemplo, essa questão da PABB, assim como a PABB, são milhares de associações de entidades no Brasil que se formaram de uma maneira muito legítima, muito meritória, como as APAES. Só de APAES são mais de 2.600 no Brasil, entre outras, enfim. São milhares de associações, de entidades que nasceram exatamente pela absoluta ausência de políticas públicas por parte do Estado. Então, hoje nós temos essa legislação bastante avançada, bastante moderna, que vai justamente caminhar nessa direção de garantir os direitos já estabelecidos. Essa questão da discriminação, da penalização por discriminação, é uma questão bastante complexa, bastante delicada, que eu acho que vai gerar uma polêmica muito interessante na sua regulamentação. Por exemplo, o que é discriminar uma pessoa com deficiência? É muito diferente, né, quando a gente imagina discriminação em relação a outros segmentos sociais que se dá de uma maneira, vamos chamar assim, agressiva, violenta até, né, na discriminação em relação à orientação sexual, em relação à raça, né, que a gente sabe como se dá, às vezes, de uma maneira muito violenta e, vamos chamar assim, ignorante. Enquanto que a discriminação em relação às pessoas com deficiência se dá, de maneira geral, na comiseração, na pena, né, naquela coisa do coitadinho, que ofende, de fato, a dignidade das pessoas com deficiência. Mas como criminalizar isso? Como que nós vamos regulamentar essa legislação para que isso se torne, vamos chamar assim, uma ofensa à dignidade das pessoas com deficiência? Será um bom debate com a sociedade sobre isso, né? Bom, vamos a um breve intervalo, já voltamos aqui e continuamos com o debate sobre PCDs. A votação para a segunda seleção da mostra Fotografe Sua Cidade já está valendo. É só mandar até 3 imagens para fotografia@spbancarios.com.br. Vale foto de câmera profissional, comum ou de celular, desde que tenha pelo menos 150 dpi. Para a inscrição ser aceita, é necessário autorizar o uso da imagem. Podem participar bancários sindicalizados e seus dependentes maiores de 18 anos. Participe! Boa noite, sou Ivone Silva. Voltamos aqui com o momento com a presidenta, que hoje é a Juvândia Moreira Leite. Na sua ausência, eu estou substituindo. E hoje nós estamos falando sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, Tuca, o que isso vai mudar para a cidade? Quer dizer, temos agora os próximos passos, vamos dizer assim, para a cidade. Tem um tempo para a cidade se adequarem a essa questão do novo estatuto? Como será? A secretaria tem alguma nova estratégia nesse sentido? Como é que nós vamos fazer em São Paulo para adequar esse estatuto à cidade, que é uma cidade enorme, né, gente? Muitas vezes você andar de uma ponta a outra da cidade e são terrenos... Estava aqui falando para eles no intervalo, moro num bairro na Zona Norte, que é subida e descida. Você pega as calçadas lá, é uma assim, a outra assim, quer dizer, é impossível hoje você andar com pessoa deficiente. Quer dizer, temos algum plano na cidade em relação a isso? Como é que podemos fazer? Olha, Ivone, interessante a sua pergunta, porque a cidade de São Paulo, desde a posse do nosso prefeito Fernando Haddad, da nomeação da nossa secretária Mariane Pinotti, nós já nos adiantamos bastante a isso, porque o governo federal, elaborado no final da segunda gestão do governo Lula, implementado pela presidenta Dilma Rousseff, o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o plano exatamente todo fundamentado na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E aqui em São Paulo nós criamos, inspirados no plano federal, Viver Sem Limite, o Plano Municipal de Ações Articuladas para as Pessoas com Deficiência, chamado São Paulo Mais Inclusiva. E nos adiantamos bastante em relação a isso, porque, como eu falei no começo, a Lei Brasileira de Inclusão é fundamentada na Convenção da ONU. E este nosso plano é todo fundamentado na Convenção da ONU e nós já estamos colocando
prática esse plano. Por exemplo, essa questão que você falou, da grandeza da cidade de São Paulo, o nosso plano dá forte ênfase ao território, à territorialização, onde as políticas públicas aconteçam nos territórios, de acordo com as características de cada território, de cada comunidade, de cada subprefeitura. Então, a cidade de São Paulo tem avançado bastante. Eu estava citando aqui para o Zé Roberto, por exemplo, o nosso plano de mobilidade, elaborado coletivamente com a participação de várias secretarias, que dá forte ênfase à questão da acessibilidade das calçadas. Aliás, o nosso plano municipal de ações articuladas, como o próprio nome diz, é um plano que envolve todas as secretarias, todas não, são 21 secretarias municipais envolvidas, para, de fato, dar efetividade aos direitos e à afirmação dos direitos das pessoas com deficiência. Que bom, né? Porque é um tema que ele é transversal, né? Exatamente. Porque você vai lá na obras, a pessoa tem que, Isso. quem está fazendo o plano tem que prever que tem acessibilidade para todos. Está construindo a questão dos corredores aí de ônibus, tem que prever que as pessoas com deficiência também vão utilizar esses corredores. Sim. Ou seja, a questão as outras secretarias, né? Precisa tudo ser um tema transversal. E só isso, Ivone, consegue superar essa coisa que sempre existiu pequena, que a questão da deficiência ficaria restrita a, por exemplo, só saúde ou só assistência social. Não, pelo contrário. A questão da deficiência é absolutamente intersecretarial e tem que necessariamente envolver. E isso é importante todas para a as inclusão, né? secretarias. Então, você ter, por exemplo, você fazer uma escola em que você permita a inclusão das crianças com deficiências é um avanço, né? Então, para até poder ter escolaridade e conseguir no mercado de trabalho até um emprego melhor. Mas o censo de 2010 do IBGE revela que o total de 86,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais ocupadas, 20,4 milhões eram pessoas com deficiência, ou seja, apenas 23,6% do total. E também o levantamento, né, apontou ainda que a taxa de alfabetização para a população total foi de 90,6%, enquanto a de segmento de pessoas com pelo menos uma das deficiências foi de 81,7%, ou seja, a escolaridade menor, porque você tem um bloqueio, né? Se a pessoa vai fazer faculdade, ela tem que pensar qual é o ônibus que ela pega, onde ela mora, então, dependendo de onde ela mora, fica impossível estudar. Mas, Roberto, qual o impacto da nova lei para o mercado de trabalho? Não só para nós bancários, mas para todo o mercado como um todo, porque nós somos chatos com essa questão de cobrar a cota de PCDs dentro dos bancos. E não só isso, a gente cobra a cota e cobra locais que sejam próprios para eles trabalharem. Então, não adianta a pessoa que tem problema de visão trabalhar num computador comum. Esse computador tem que ser adaptado para ela. Outra coisa, a gente pede que se faça para quem tem problema visual o caminho, né, para você chegar. E as pessoas que têm problemas físicos, andam de cadeira de rodas, que sejam adaptados os locais para ela. Então, nós cobramos muito isso dos bancos. E os bancos, lógico, têm dinheiro para fazer essa adaptação. Mas o que isso melhora o mercado de trabalho? Quer dizer, como é que esse estatuto vai nos ajudar no mercado? Então, Ivone, como já foi colocado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, hoje a população brasileira, 180 milhões de pessoas, 23,9% tem alguma deficiência. Dá em torno de 45 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência. Então, quando você fala com um público de quase um quarto da população brasileira, que você vai dar um apoio para ela poder estar no mercado de trabalho, e sem discriminação, porque o que a gente vê muito no nosso ambiente é o que a Ivone colocou. A empresa contrata uma pessoa com deficiência auditiva e coloca ela para trabalhar do lado daquelas máquinas barulhentas. Só que eles esquecem que essa pessoa com deficiência auditiva ele ainda tem um pouco de sensibilidade. Isso vai acabando. A pessoa com deficiência visual, eles colocam para trabalhar num ambiente escuro. Isso também acarreta na diminuição da visão dessa pessoa, da sensibilidade. Sem contar, o que eles fazem? Eles contratam uma pessoa com deficiência auditiva e colocam ela para digitar lá. Como que a pessoa ela só conversa em libras, o que acontece? Ela não conversa tanto, então a produção dela é até maior. Pessoa com deficiência física, eles contratam essa pessoa, colocam lá num canto, e assim, dão uma garrafa d'água para ela, uma garrafinha d'água, para ela não poder ficar indo no banheiro.
Então, porque tem a pessoa com deficiência física, não, no meu caso, não sei o Tuca, eles usam sumiu a palavra agora. A sonda. O que é? Por quê? Porque aí eles fazem a necessidade deles e depois eles vão no banheiro e esvaziam. Então, com essa lei, a gente vai ter que bater ir muito para cima dos empresários para que esses trabalhadores, além de ser contratados pela lei de cotas, eles tenham condições De trabalhar. Além de estar trabalhando, eles têm que ter condições de estar disputando cargos. Porque não é só contratar, que nem a Ivone colocou no começo aqui. Não é só contratar, é dar condições de eles estarem crescendo dentro do banco. Ou dentro da empresa. Porque hoje é muito raro você ir numa agência e encontrar um gerente com alguma deficiência. Ou até nos departamentos você encontrar algum trabalhador com deficiência que tenha sido promovido. Mas por quê? Porque eles colocam para o trabalhador desigual, eles fazem a comparação desigual. Então, eles pegam uma pessoa com deficiência física que tem um membro só superior, eles querem que digite como se fosse uma pessoa que tivesse as duas mãos. Infelizmente, nós brasileiros, não só brasileiros, mas a população mundial, ainda temos dificuldade de aceitar as diferenças dos outros, né? Então, isso é muito difícil. Então, os bancos, quando vão fazer a contratação, eles falam, não, eu quero uma pessoa que seja perfeita, que é o que o mercado, vamos dizer assim, diz que é o modelo de mulher bonita, de homem bonito. Esquece que todo mundo é diferente, são diversos, né? Então, a beleza que se diz não é a mesma, né? E, Sandra, como é que você trabalha nessa questão da diferença lá na PABB? Que vocês trabalham com crianças, né? Adolescentes também, né? Crianças, jovens, adolescentes, idosos, né? Que é uma população também, idosos com deficiência. Hoje, as pessoas com deficiência, elas vivem mais, têm mais qualidade de vida, enfim, melhores condições. Eu queria voltar a um tema que foi tocado, que eu acho importante. A lei, ela fala das barreiras que existem que impedem o acesso igual da pessoa com deficiência. Uma dessas barreiras são as barreiras atitudinais, que são as mais difíceis. Ou seja, nós temos instrumentos hoje com a lei para cobrar que o poder público melhore as calçadas, para cobrar que a Câmara dos Vereadores legisle adequadamente a nossa cidade. Nós temos instrumentos para isso, como falta calibrar o que é deficiência ou não, o que é preconceito ou não, o que é assédio ou não, mas a gente tem instrumentos. As barreiras atitudinais são mais complexas, porque são culturais. Então, isso que o Tuca falou, assim, de você olhar a pessoa, assim, ela consegue lidar com o computador, trabalhar normalmente, você fala, nossa, que coitadinho, né? Esse é um preconceito, né? É um estereótipo. Isso é muito importante. Outra questão que foi falada aqui, sobre a questão da educação. A lei, ela traz um avanço muito importante, que é a proibição das escolas cobrarem por taxas extras quando elas forem atender crianças com deficiência. Esse é um ponto que interessa a milhares e milhares de famílias. Porque os gastos são maiores, né? Durante a vida inteira, os gastos são maiores. Mesmo quando a criança sai da escola, vira um adolescente, vira um adulto, dependendo da deficiência dela, vai gastar mais com cadeira, com equipamentos, com a tecnologia assistiva. Então, isso é desde quando aquela pessoa é criança. Então, os pais têm que ficar atentos a isso, porque é uma grande conquista. Não, as escolas não podem cobrar mais. Isso também é cultural, isso também é muito importante. E no mundo do trabalho, é importante de enfatizar que tem essa questão, um capítulo, não é muito grande, mas fala da reabilitação do trabalhador. Nós temos trabalhadores hoje que, por conta de lesão de esforço repetitivo, de acidente de trabalho, eles eles adquirem uma deficiência e precisam, no ambiente de trabalho, ter uma política que o adapte melhor a novas funções. Então, essa também é uma das nossas reivindicações. Então, nós temos uma mesa de igualdade de oportunidade em que nós discutimos a questão das mulheres, das sessões de raça, né? Porque também nós não temos negros na nossa categoria. Você vai numa agência bancária, não existe. E deficientes, e pessoas portadoras de deficiência. E nós tivemos uma última mesa e os bancos se recusaram a dar o PCS, né? Então, várias nossas reivindicações, tanto para as mulheres ou pessoas com portadores de deficiência, que a nossa briga é o seguinte, é alguma coisa, contrata ou as mulheres ou os PCDs, eles não crescem, eles ficam ali, eles não têm a oportunidade. Então, os negros, as pessoas
pessoas portadoras de deficiência e as mulheres não conseguem ter as mesmas oportunidades de cargos. Então, uma das nossas reivindicações nessa mesa de igualdade de oportunidades, é que se tenha igualdade de todos. Então, a pessoa com deficiência ou a pessoa de questão de raça ou mesmo de gênero, que ela tenha a mesma oportunidade que o outro. Porque a capacidade ela tem, né? O problema são as oportunidades, porque para nós é muito difícil deixando lá, né? Pega a pessoa, coloca lá no porão, pior lugar do mundo, coloca todas as pessoas de PCDs. A gente tem visto que nos bancos eles fazem isso. Pega um setor inteiro e coloca todo mundo que tem PCD, joga num canto. E é horrível, porque você tem que ter interação com todos os outros também. Então, essa é uma nossa grande briga também, né, para relação a isso. Mas o que você tem avaliado dessas nossas mesas aí que a gente tem feito nessa questão aí, Paulo? Olha, nós como os bancários, nós saímos sempre estamos brigando, sempre saímos assim, sempre na frente. Nós temos até condições, nós temos cláusulas que beneficiam a pessoa com deficiência. Principalmente a gente está mudando, tem uma das cláusulas que a gente sempre está brigando junto com os patrões, que é a respeito da gente fazer a manutenção da nossa órtese, da nossa prótese, da nossa cadeira. Sim. Uma questão muito que a gente briga muito com eles, no Santander nós conseguimos, no aditivo do Santander, a gente tem essa cláusula. No Brasil também conseguimos. Conseguiram também? Então, por quê? Porque parece que não, mas a pessoa com deficiência, ela precisa de ter aquele seu apoio, aquela ajuda assistiva. Seja uma cadeira, seja uma órtese, que nem se minha órtese quebrar, é como se eu tivesse quebrado a perna, se eu tivesse torcido o tornozelo, teria que ir no médico. Então, teria que ter esse apoio. No Santander a gente já conseguimos. No banco a gente ainda está brigando para que tenha também. Então, a gente precisa muito, com os banqueiros, principalmente na nossa categoria, da gente estar crescendo junto disso. E colocando nos bancos que eles têm condições de estar contratando não só mulheres, pessoas com deficiência, porque mostra, o censo do IBGE de 2010 mostra muito bem, claro, que a população com deficiência ela é maior perante as mulheres. Até a pessoa com deficiência, mulheres, elas são maiores também no nosso meio. Estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Tuca, tem algum contato que as pessoas possam falar com você, fazer mais pergunta, fazer sugestões, dizer onde que a prefeitura pode melhorar com esse novo estatuto? Ou possa mesmo participar, né, ser um militante, ser um grupo, eu não sei, a prefeitura já tem isso, os conselhos? Olha, duas coisas. Eu recomendo que as pessoas procurem no site da prefeitura, basta colocar lá prefeitura.sp.gov.br/SEMIPED, que é a sigla da nossa secretaria, SMEPD, SEMIPED. E aí vai ter uma série de informações e tal, todas as políticas que a gente tem desenvolvido, e também no Facebook a pessoa pode colocar lá Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, vai encontrar diversas informações. E eu deixo também o meu e-mail para quem quiser contatar comigo, pedir algum documento, o nosso plano municipal da pessoa com deficiência é acmunhoz@prefeitura.sp.gov.br. Estamos à disposição. Tá. Zé Roberto, se algum bancário quiser mandar ainda uma proposta para a nossa conferência nacional, como é que ele faz para mandar para você aí uma proposta? Ele pode entrar pelo o site do SP Bancário. Ou mesmo do sindicato, né? Do sindicato, e manda aí que nós Sim. teremos aí a nossa conferência nacional e será possível mandar também, né? Mas já Sim, temos com várias certeza. propostas aí que a nossa minuta contempla isso também, né? Então, Sim. Então, pode mandar aí pelo nosso site, pelo Sindicato dos Bancários, que a gente envia aí também para o Zé Roberto. E quem quiser ser voluntário na PABB, Sandra? Em primeiro lugar, obrigada pelo espaço, foi um prazer estar aqui com vocês. Acho que é importante mencionar que a luta, apesar da lei ela ter sido sancionada, há uma luta importante porque há 7 vetos que nós precisamos reverter. Né? Tá. Então, talvez devêssemos ter um outro espaço, né? Sim, para continuarmos o debate. Para discutir os vetos, porque são muito importantes. Então, a sociedade tem que ficar atenta e lutarmos, porque é uma situação de todos nós. Quem quiser ajudar a PABB ou entrar em contato para falar sobre esse assunto, a PABB, ela, apesar de ter sido criada por funcionários do Banco do Brasil, ela atende qualquer pessoa que dela precise.
principalmente na atividade de esporte, lazer e serviço social. O meu e-mail é presidencia@apabb.org.br. APABB é apabb.org.br. Bom, queria agradecer muito, Tuca, a sua presença aqui, disponibilidade do tempo para conversar conosco. A você, Zé Roberto. E também a você, Sandra. Obrigada. Muito obrigada. Então, boa noite a todos. Até o próximo Momento Bancário com a presidenta. Obrigada.